Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. A escritora e jornalista Alice Vieira assinala em 2019 40 anos de obra literária. Uma ocasião assinalada, entre outras iniciativas, como a exposição de fotografias, primeiro em Lisboa e depois um pouco por todo o país, numa iniciativa da Retratos Contados. E claro que o Germano Campos Entrevista aqui da RDP Internacional, que já por várias vezes recebeu Alice Vieira como convidada, associa-se a esta celebração. Alice, bem-vinda de novo. Obrigada. Parabéns. Eu disse, escritora e jornalista, ou deveria ter dito ao contrário? Jornalista e escritora. Já sabes. Eu digo sempre isso, porque eu acho que no fundo aquilo que eu sou é jornalista. Mesmo naquilo que eu escrevo, se fores ver os meus livros, para já tenho muitos livros de crónicas, portanto que são do dia-a-dia, que a gente vive, que é trabalho de jornalista. E mesmo os outros, os assuntos são todos também no dia-a-dia, eu invento muito pouco, aproveito o que vejo e escrevo, portanto e de resto eu agora, eu espero que os meus patrões não estejam a ouvir, mas se os meus patrões me dissessem, já tens 80 livros publicados, podes parar, eu parava logo. Agora, jornais é que não. Eu ainda escrevo para 2 e para uma revista e fazem muita falta. E porquê é que os livros poderiam ter essa opção de parar? Porque já fiz 80, porque 80 livros, porque... Aliás, tu tens mais livros do que idade. Ai, felizmente. Ainda vou tendo mais os livros. Os 80 é só para 2023. Para aí. Mas eu gosto de escrever, percebe? Mas para mim é o jornalismo. E às vezes sinto que precisava um bocadinho descansar. Tanto assim que este ano, até porque questões de saúde, e isso eu pedi aos meus editores parassem um bocadinho e só começo a pegar num livro para eles em janeiro. Até janeiro estou a descansar um bocadinho. E descansas os teus leitores também, ou não? Nos jornais não, agora nos livros sim, mas nos jornais não tenho que continuar, não, tenho dia para sair. É que cada vez se lê menos, ainda por cima os miúdos leem, então não leem jornais. Lê-se muito poucos jornais, isso é verdade. Depois livros os miúdos não leem tão pouco como se diz, às vezes também se leem noutros suportes, não é? Eu não tenho nada com isso, se eles lerem em e-books, se eles lerem seja onde for, o que é preciso é que eles leiam, ainda vão lendo. Jornais é que não, jornais eu acho que é muito complicado porque não leem jornais, mas os adultos também não. Portanto, isso não passa nem de pais para filhos? Não, isto não passa mesmo, porque eu lembro-me que era miúda. De resto, dizem, que eu não me lembro, que aprendi a ler nos jornais, que entravam muito lá em casa e eu um dia olhei para aquelas letras e desatei a ler. Agora, praticamente não se compra jornais, os jornais ou estão online quase todos, até o Diário de Notícias. Há alguns premium, que, portanto, com algum conteúdo mais exclusivo que tem que se pagar, não é verdade? Pois, exatamente, e não dá assim também muito gosto, não sei. Há qualquer coisa no jornalismo de que eu não gosto muito nesta altura. Quando tu entraste para os jornais, era um mundo absolutamente masculino, não é verdade? Era. Eras um oásis? Era um mundo masculino, mas eu nunca tive problemas nisso. Só lembro-me uma vez que me mandaram fazer uma reportagem para o mercado da Ribeira e depois ali para os cais e não sei o quê. E houve lá um colega meu que disse, deixa que vou eu, não vais tu? Eu disse, para que eu não ia vir? E nunca tive esse problema, isso é verdade, ia para onde eu queria fazer. Porque era um local mal afamado? Com certeza era um local ali que não era muito bem visto e portanto o coitadinho achasse por onde ficava para ir ele. Mas nunca tive isso e fiz sempre aquilo que eu quis. Isso também é uma coisa que eu hoje noto nos jornais. Os jornalistas são muito condicionados, escrevem 3 linhas ou uma coisa muito pequenina, ou tenho que ir perguntar se podem. E eu, quando chegava o meu chefe de redação, dizia-lhe pura e simplesmente, olha, fui fazer isto e mais aquilo, eu decidia, se não ia. Tinha toda a liberdade nos jornais. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Era uma outra liberdade. Completamente. Isso era, eu de resto tive muitos problemas, como todos nós, ainda no Diário de Lisboa. No Diário de Notícias já não, que eu entrei para o Diário de Notícias em 75. Mas a censura era uma coisa terrível. Tu, peço desculpa, entraste pela mão do Saramago? Eu já lá estava quando o Saramago entrou. E ficamos aí. Não queres falar sobre isso? Posso falar. Então, entraste o quê? Meses antes? Eu entrei meses antes, depois entrou o Saramago. Como diretor, atenção. Sim. E olha, eu estava há bocado a falar da censura e o Saramago foi a única pessoa depois do 25 de Abril que me censurou um texto.
porque... Qual era o tema? Quando já dizer, estava cá nessa altura um astronauta americano com os meninos e não sei o quê. Eu fui entrevistar o senhor, não é? E depois os meninos começaram a dizer: a comida daqui é tão má, Portugal é tão feio. E eu cheguei ao jornal e, como qualquer jornalista, fiz a noticiazinha, mas depois fiz uma caixinha ao lado, a dizer: os meninos estão muito incomodados, não sei o quê. Ele mandou-me chamar a dizer que aquilo não saía porque nós tínhamos que manter muito boas relações com os Estados Unidos e, portanto, não saía. Foi essa a justificação? Foi. Não há nada de político ou de social? Não, que tínhamos que ter boas relações com os Estados Unidos. Era o Franco Carlucci, na altura, embaixador. Exatamente. E eu, pronto, está bem, então sim. Mas... E ficaste com essa atravessada? Fiquei um bocadinho palavra. Porque não tinha razão nenhuma de ser. Eu não insultava ninguém, nem nada. Era uma caixa pequenina, só dizer que os meninos estavam zangados. Mas... E tu não pensaste, obviamente, que a seguir ao 25 de Abril isso pudesse suceder? Nunca pensei. Foi muito engraçado, porque a seguir ao 25 de Abril, eu e acho que todos nós, tivemos uma certa dificuldade em escrever sem censura, porque nós já estávamos tão formatados, que eu lembro-me que um dia estava a escrever uma notícia e falava não sei de quem, e depois parei e disse: não posso falar desta pessoa. E depois, de repente eu disse: claro que posso falar de todas as pessoas, porque aquilo era uma coisa terrível, e a gente já sabia. Eu já tinha nascido com a censura e com tudo aquilo, já sabíamos como é que aquilo era. E isso gostou assim um bocadinho, mas nunca mais tive problemas nenhum. E o Saramago alguma vez se reconciliou contigo? Sim, reconciliou-se depois, mas acho que ele nunca mais se lembrou disso, mas ele lembrava. Eu penso que ele não foi muito bom diretor do jornal, acho que não foi. Nunca devia ter aceito, ele não era homem para aquilo. Saneou uma série de colegas? Muitos, e ele não era homem para aquilo. Que mais tarde fundaram o Jornal O Dia? Exatamente. Ele devia ter ficado a fazer outras coisas, mas pronto, estava-se também numa época revolucionária e tudo isso, mas não foi uma direção muito, muito boa, não. Como é que tu vês hoje o edifício do Diário de Notícias, passando por Lisboa, que já não tem nada a ver com o DN que tu conheceste? Nem me fales nisso, porque agora aquilo acho que está para um hotel ou não sei o quê. O Diário de Notícias foi lá para as Torres, também já se publica só online, só ao domingo é que tem uma edição em papel. Aquilo está tudo diferente, então aquele edifício que é uma coisa... Era o edifício de raiz. Era. Então, de resto, acho que quem comprou aquilo está com uma certa dificuldade também, porque eles não podem tirar as letras que vêm lá em cima, Diário de Notícias. E se não tiram as letras, o que é que as letras acrescentam ao futuro hotel? Deve ser Hostal, Diário de Notícias Hostal, ou coisa assim no centro. Mas a mim faz muita pena isso, muita pena, porque foram 20 anos a andar para ali, não é? Qual foi a última vez que entraste lá? Ou que de lá saíste? Eu saí de lá e houve uma coisa que me perturbou um bocado. Eu voltei lá para aí, o quê? Um mês depois. E estava um colega que eu nunca tinha visto, ao lado de outra colega minha, mesmo ao lado. E eu cheguei e perguntei: como é que ele se chama? Não sei, não faço ideia, está aqui há um mês, ainda nem sei o nome dele. Ao lado! Como é que isto era possível no nosso tempo? Porque havia, uma coisa que havia boa no Diário de Notícias era o espírito de corpo. Camaradagem. A gente podia não estar contente com a direção, podíamos não estar contente com as coisas, mas entre nós, e tínhamos lá dentro pessoas, todas as ideias e tudo, mas dentro, connosco, aquilo do Diário de Notícias era sagrado. Por isso é que se chamam camaradas. Exatamente. Camaradas não tem nada de depreciativo, nem tem nada de político. Camarada é aquilo que se chama a todos os jornalistas. Se nos chamam colegas, a gente responde uma coisa feia. Que eu não digo aqui. Naturalmente, até porque tu não ultrapassas determinados limites. Exatamente. A propósito, já do Nobel, falámos do Saramago, já fizeste os passos com o Bob Dylan? Ou com o facto de, não é ele propriamente, mas com o facto de ele ter recebido em 2016 o Nobel da Literatura? Quer dizer, chocou-me um bocado, porque com tanto autor que há por aí, o Bob Dylan, quer dizer, não é que eu não gostasse, até gosto do Bob Dylan, mas pronto, por exemplo, gostei muito, porque isso é outro tipo mesmo de canção e tudo, do Prémio Pessoa do Prémio Camões para o Chico Buarque. Isso gostei muito, porque aquilo... Gostaste mais que o Jair Bolsonaro, por exemplo? Isso deve ter gostado. Que horror!
Mas ele respondeu uma coisa tão bem dita, não sei se viste, que o Jair Bolsonaro disse não sei o quê, e ele disse: a recusa de Bolsonaro para mim é um grande prémio, um grande elogio. Pronto. Não, o nome dele não estar associado ao prémio. Exatamente. De maneira que isso gostei, mas aquilo naquela altura pareceu-me um bocado estranho. Pronto. E de facto, nesse contexto, o facto do prémio ser, por exemplo, apenas e futuramente, talvez, subscrito por Portugal, não é uma coisa que te choca, sendo um prémio atribuído pelos dois países. Nestas condições não me choca, realmente. Noutras, se calhar, chocavam, porque aquilo é entre os dois países sempre, mas assim não me choca nada. Tu és conhecida no Brasil? Eu no Brasil... Não, no Brasil. E tenho muitos livros publicados lá, mas é muito difícil. Eu vou lá muito e tenho prémios e não sei, mas aqui não é um país enorme, não é? De maneira que de vez em quando lá vem alguém que leu. E depois é muito engraçado, porque eu costumo dizer que tenho os livros editados no Brasil. Tenho livros em português, traduzidos para português. Importas-te repetir, por favor? Livros em português, traduzidos para português, porque há muitas palavras, e não me venham com o acordo ortográfico, não tem nada a ver com isso, há muitas palavras que têm sentido muito diferente de um português que há e de lá. E não se podem repetir, por exemplo, a palavra rapariga. Ora, essa, exatamente, eu ia dizer essa, que é aquela que eu uso imenso nos meus livros. Onde está a rapariga, tira-me e põe moça. Sim, moça é de todo inexistente em português de Portugal. Pronto. Quer dizer, existir existe, não é? Não é vulgarmente aplicável. Claro, e depois tenho uma frase que eu adoro num dos meus livros, que é: e a minha avó, em português, e a minha avó encheu-me o bolso de repousados. E aquilo no Brasil fica: e a minha avó encheu-me o bolso de balas. Eu acho que é muito bonito. Agora, nestas últimas edições, eles já não fazem isso, não mudam, e depois põem um glossário no fim. Isto é assim, e acho melhor, apesar de tudo. Não é um corretor. Não, não, é um glossário. É um glossário para dizer o que é que aquilo significa que está, e assim acho melhor. Olha, e por falar nisso, achas que a malta hoje, já sabemos que não lê jornais, não, mas lê ou não lê livros? Eu acho que sim, eu acho que li. Mas aqueles obrigatórios do Plano Nacional de Leitura ou os outros? Esses pelo menos têm de ler, não é? Depois, se lê mais... Incluindo os teus? Pois tenho. É bom por um lado, mas as coisas obrigatórias. Mas leem, eu acho que se os pais, ou as pessoas que estão com eles, souberem tratar daquilo, isso. Eu tenho um exemplo do meu neto. O meu neto um dia... Tem quantos anos? Naquela altura sim. Tinha para aí, sei lá, 13, 14. E estava a ler um livro que eu achava que era horroroso. Que é um livro de um autor inglês que chama-se Robert Muchamore. O que é aquilo? É um gangue de miúdos abandonados, não têm nome, ninguém sabe quem são, e que o MI5 recruta, dá-lhes instruções e eles andam a matar e a prender pessoas para a rua fora. Sim, é do melhor que há. Do melhor que há. E eu pensei, o que é que eu faço? Eu li também aquilo tudo até ao fim. Quando aquilo acabou, fiz uma grande conversa com ele tinha percebido tudo, estava muito bem, tudo bem. A partir daí, cada vez que saía um livro do Robert Muchamore, eu dava-lhe. E a gente conversa, até houve uma altura em que ele chegou ao pé de mim: avó, não me des mais deste, porque eu agora gosto mais do Fernando Namora. Assim, de repente? Passou do dia para a noite? E eu disse assim: ai, estou tão contente. E lê tudo agora, Fernando Namora, pronto. E foi assim. Portanto, se eu tivesse dito não leias, se calhar ele deixava de ler. E porquê o Fernando Namora? Para já, porque também acho que está no programa da escola. Mas ainda não era a altura de ler, sabia que estava. E pegou a ler, e começou a ler, e gosta imenso de Fernando Namora. E leu os Maias e adorou os Maias, estás a ver? Portanto, se nós não dissermos não leias isso, e só lhe dermos aquilo que todos achamos que é muito bom, mas se calhar eles naquela altura não gostam, temos que saber fazer as coisas certas. Tu achas que Os Maias do Eça de Queiroz é o livro mais recomendável para a juventude? Para os jovens? Ou não? Não, eu se calhar dava aos Maias um bocadinho mais tarde, a sério. Porque, claro, eu li os Maias, adorei este também, mas e há muitas pessoas que... Sabes o que é que eu fazia de vez em quando havia miúdas que me diziam: tenho que ler os Maias, isto é horrível.
E eu tinha a paciência de lhes mandar textos dos maias. Olha, vê lá se não gostas disto. O resto que está a seguir é um bocadinho aborrecido, mas vê lá se não gostas disto. Os certos. Exato. E elas foram lendo os certos e depois foram lendo tudo, porque nós temos que lhes dar, que os ajudar também. Eles não chegam lá sozinhos, acho eu. Essa é uma excelente questão. É preciso ensinar, não é ensinar a ler no sentido de nós compreendermos o que está lá escrito, é ensinar no sentido de fruir o texto. Claro, eu acho que sim, mesmo que a gente não, como eu contei há bocado, mesmo que não se goste daquele livro que eles estão a ler, eles querem ler, nós lemos com ele. Depois vamos-lhe dando outras coisas, depois vamos chamando a atenção para outras coisas. Mas repara, os pais agora também leem pouquinho, não é? E a gente agora chega a uma casa e está tudo agarrado ao smartphone e a mandar mensagens. Mas os pais não ficam um bocadinho frustrados também? Ou os filhos em relação aos pais? Porque, em princípio, se pedirem uma opinião aos pais, os pais não sabem dar. Pois, há uns que não sabem dar, há outros que não querem dar e depois... É uma altura complicada, porque nesta altura... com todas as novas tecnologias é um bocadinho difícil. Eles passam a vida ali para baixo e para cima com os dedos nos smartphones e sabem tudo ali. Quando tu vais às escolas, e é muito regularmente, não sei se todas as semanas ou pelo menos perto disso, quase todas as semanas, eles fazem-te algum tipo de pergunta recorrente? Fazem, porque é assim, eu só vou a uma escola quando os miúdos já leram alguma coisa. Eles depois... No fim, é evidente que perguntam tudo e mais alguma coisa. Mas eles têm curiosidade em saber o quê? Têm curiosidade em saber porque é que se escolheu, porque é que o autor escolheu esta frase e não escolheu outra. Porque é que eu continuei... Pelo menos denota que eles já leram. Não, eles têm que ter lido, senão eu não vou. E no outro dia disseram uma coisa que era muito verdade, que eu nunca tinha pensado nisso. Normalmente, nos meus livros todos, entram muito poucas mães, praticamente as mães não aparecem. Aparecem avós, tias, pais, mas mães não aparecem. E há um livro meu que se chama Meia Hora para Mudar a Minha Vida, que aparece uma mãe jovem, linda, lindíssima, e que eu mato a meio da história. E então havia um que me dizia, pois, tem tão poucas mães, esta era tão boa e morreu logo. Mas a história era o que dava. Mas eles fazem muitas perguntas sobre o que estão a ler, porque é que se disse isto e não se disse de outra maneira. E percebem nas entrelinhas? Percebem. Mas outra coisa também depende muito, já não estou a dizer das famílias, mas depende muito dos professores, porque eu percebo logo quando é que os miúdos têm um bom professor e quando é que os miúdos têm um professor que não se interessa nada por aquilo. É só olhar para os olhinhos deles que eu vejo logo que porque estão interessados, ainda ficam depois da hora, ainda ficam ali na conversa e às vezes levam até frases do livro para discutirem porque é que é assim, e isso é muito bom, por isso é que eu nunca vou a nenhuma escola onde eles não tenham lido nada, isso não dá. E quais são as perguntas que eles geralmente fazem, para além de perceberem os personagens? Não, repara, eu já escrevo há 40 anos, como tu disseste. Portanto, obra literária, exatamente. Estamos cá a comemorar isso. O que quer dizer que dá 40 anos para cá, há palavras que já não se usam. Não é? E que há tempos havia um muito intrigado, que estava a ler um livro meu, e a uma dada altura eu falava num telegrama que o príncipe tinha mandado para a Branca de Neve. Telegrama? E ele disse, o que é isto? Eu tive-lhe a explicar, que já não servia para nada. É uma espécie de e-mail. Mas não serve para nada, porque vem à mesma altura dos outros todos. E às vezes há coisas assim que a gente nem percebe, mas que já não sabem, que já aquela palavra já passou. Já caiu em desuso. Já caiu em desuso, isso é engraçado. E tu tens essa preocupação de escrever atualizadamente? Olha, às vezes não, às vezes eu escrevo como quero e como penso e não me lembro nada se essa palavra já se diz, ainda se diz ou não se diz. É que essa não tem direito a glossário. Pois não. Eu fiquei tão espantada quando ele me perguntava isto. O que é telegrama? Eu disse, pronto, está bem. E depois isso é uma coisa que não é mau, porque pronto, a língua vai evoluindo. Mas depois há outra, que eles não percebem as palavras porque têm um vocabulário cada vez mais reduzido. E mais curto. Os miúdos têm um vocabulário curtíssimo, para já não falam com ninguém, não é? Chega-se a casa e ninguém fala com ninguém, ou está tudo diante da televisão, ou está tudo no smartphone, ou está tudo não sei o quê, e ninguém fala. Depois na escola é aqueles grunhidos, 3 palavras para dizer tudo, e depois o vocabulário vai-se restringindo, e eles realmente têm um vocabulário muito reduzido, muito reduzido.
E tu notas isso? E não tens pena que isso... Tenho, claro que tenho pena, mas isso é geral, porque, repara, os adultos também não falam. E não falam, portanto... Eu lembro-me de antes, lá em casa, ninguém podia estar a ver televisão à hora de jantar, tinha que se conversava-se, não havia telemóveis também, é verdade, mas pronto. Mas isso custa-me muito, que as pessoas não falem, que as pessoas não conversem. Não digam umas às outras aquilo que aconteceu durante o dia, por exemplo. Nada. Olha, eu fazia isso quando os meus filhos eram pequenos. Estás a ver, estávamos assim no auge do prec. E então, antes das crianças adormecerem, eu ia lá para o pé deles e dizia, então vamos ver as coisas boas que nos aconteceram hoje. Então estávamos ali a ver o que é que aconteceu hoje que foi bom, e isso era bom, pelo menos dava-lhes ideias das coisas que se iam passando. E eu ontem estive com o meu neto mais novo, que tem 20 anos, e fiquei muito espantada, porque ontem fui a uma exposição de arquitetura de um primo meu, e depois eu também fiquei espantada. Entre as siglas todas que lá estavam, havia uma grande que era APU. E diz-se, de repente, assim, o meu neto que tem 20 anos. Avó, APU já não existe, pois não? Uau, saiu-lhe APU antes da CDU. Exato. Eu disse, sabias o que era APU? Então não sabia. Eu disse, não, então aquilo é a Associação dos Projetistas... Urbanistas. Assim, urbanistas, exatamente. Mas o que eu fiquei até admirada foi que o rapaz soubesse o que era a APU, ainda se fosse CDU, vá que não vá. Agora a APU, disse assim, boa. Achas que os teus filhos, por exemplo, e depois a herança que deixam aos netos, tem muito a ver com o facto de tu teres, não é ter sido, seres jornalista e escritora, e o avô também, o Mário Castanho? Tem, eu acho que tem. Bem, a minha filha é jornalista, o meu filho não, teve mais juízo. Teve juízo. É professor de matemática. Mas eu fazia uma coisa, se eu hoje podia fazer isso, que era assim, eu tinha um serviço marcado no jornal. Na agenda? Na agenda. E via o que era, onde era, com quem era, às vezes eram entrevistas. E o que é que eu fazia? Levava um deles. A minha filha está sempre a dizer que conheceu a Amélia Rei Colasso, e foi, ia comigo, tem uma fotografia com ela. Se eu hoje podia ir para um serviço, levar o filho. Não era preciso estar a falar, é preciso só estar quietinha. Estar ali, exatamente. E ela estava ali, ouvia aquilo tudo. E a Mariana Rei Monteiro, mas não sei quem, ela conheceu todos, porque eu levava. E mesmo às vezes trabalhos fora, em sítios, eu levava-os, se pudesse. Hoje não se podia fazer isso. Onde é que o jornal deixava agora o jornalista pegar na criancinha e ir fazer o trabalho? Nem pensar. São outros modos de viver. Tudo. O jornalista na altura não era conotado com uma certa boemia que existia em Lisboa? Era, e era bem cotado. Vamos lá ver. O Diário de Notícias, saía de manhã, o Diário de Lisboa saía à tarde. Vamos lá ver. Estamos a falar de um tempo em que não havia net, não havia nada. A gente se queria notícias, tinha que ir à procura delas, não é? E onde é que a gente encontrava as notícias? Nos bares, lógico. De maneira que o meu era o Snob. E outros que iam para outros sítios. E ali a gente ouvia, falava, encontrava, e depois pronto, depois fazia pela vida. E havia muito essa tal boémia que se prolongava depois do jornal. A gente saía do jornal e ia tudo para os copos, não é? Pois a família se calhar sentia-se. Sentia-se e ressentia-se. Exatamente. Agora não, agora a pessoa acaba aquela sua horinha, adeusinho, vai-me embora e vai à vida, e se calhar faz bem. Mas a mim fazia-me sempre muita falta essa boémia que a gente tinha. No after work. After work. Porque a gente workava muito, trabalhávamos claro, a sério. E eu lembro que não tinha... E combinavam-se as coisas. Sim, e não tínhamos hora de saída. Está bem, o horário era às 6. Ainda hoje é mais ou menos isso. Temos hora de entrada, nunca temos hora de saída, não é? Nunca. De maneira que a gente ficava ali e era o que fosse preciso, não é? Pronto. Mário Castanho, tu conheceste-o no Diário de Lisboa? Foi amor à primeira vista? Exatamente, eu estou sempre a contar isso. Eu ia a subir a escada do Diário de Lisboa, porque ele tinha-me... Mas é bom sempre recordar, hein? Ele tinha-me confiado. Eu já trabalhava com textos para o Diário de Lisboa Juvenil, e a uma dada altura ele gostou muito daquilo e ligou-me para ele lá ir. E então eu fui, e estava assim a subir a escada do Diário de Lisboa, e olho para cima, e tenho aquela sensação nítida, para já o cheiro, este é o trabalho que eu quero fazer é isto.
e aquele é o homem que eu quero. Pronto. Foi tão simples quanto isto. Quer dizer, demorou um bocadinho, mas foi. Mas o primeiro impulso é aquele é o mais verdadeiro de todos. Mas foi. Não, foi de certeza, porque aquilo foi paixão até eu morrer. Depois, porque eu até naquela altura namorava um rapaz de quem eu gostava muito, que veio a ser o meu segundo marido depois. 40 anos depois. Mas foi mesmo, e foi assim, foi mesmo. O Mário Castrinho, para quem não se lembra, para as novas gerações, é um nome que nada diz, foi um temidíssimo crítico de televisão, citado, aliás, em várias rábulas da revista, e mesmo no Zip Zip, etc. Agora, há uma coisa que eu queria que tu falasses, que tu recordasses, que era, quando ele morreu, o que é que aconteceu com uma história, e aí sim, já com telemóvel, que eu acho deliciosa. Não é uma história triste. É uma história muito engraçada num momento triste. Então, eu estava em casa quando me ligaram do hospital, logo pela manhã, dizer que ele tinha morrido, e eu fiquei completamente apanhada, não sabia o que fazer, para onde é que eu vou, e a minha filha a mesma coisa. O meu filho vivia em Inglaterra, não estava ali, e foi realmente o meu irmão que me salvou, e tratou de tudo, e escolheu o fato e os sapatos, tratou de tudo. Pronto, fomos para o velório. Tratou tudo, mas esqueceu-se de ver se havia alguma coisa nos bolsos. E nós estávamos no velório, e a dada altura começa-se a ouvir um telemóvel a tocar, que estava no bolso dele, pronto. De maneira que eu fui assim a correr. Era o único autorizado a tocar. Devia ser. Eu fui para o bolso dele, tirei-lhe e fui assim ver quem é que estava a ligar àquela hora, e era um amigo que já não desligava há muito tempo. E era um amigo que se chamava José de Deus. E o Mário, na lista dos amigos, para simplificar, só tinha posto Deus. De maneira que eu olho para ali e vejo Deus. E depois sorri e digo assim para a minha filha, olha, já lá chegou, pronto. Foi um momento de descompressão. Foi, mas houve o outro, que não foi comigo, mas era um outro jornalista do Diário de Lisboa, que era um tipo que barrava, eu gostava muito, mas era um tipo que barrava com toda a gente. E depois um dia morreu, nós fomos ao enterro, era uma trovoada, e a mulher também disse para os filhos, olha, o vosso pai já lá chegou. Era uma coisa, mas assim, há coisas engraçadas, até nessas alturas há coisas engraçadas. Tu que não acreditas muito em Deus. Acredito. Acreditas? Sou católica, ora já. E de esquerda? Espera. De esquerda. Espera aí, eu sou católica. Agora, o meu marido, que era comunista convicto, também era católico, e era uma coisa que muitas pessoas não percebiam. Não era antagónico? Não é, nada. E por exemplo, quando às vezes batiam lá à porta as testemunhas de Jeová, se era eu que atendia. Ao sábado de manhã. Se era eu que atendia, dizia sempre, minha senhora, desculpe, estou ali a fazer o pequeno almoço, agora não pode. Se era ele, mandava-os entrar. E ele lá passava. E começava a discutir com ela. E tentava convertê-los, não? Mas pelo menos tentava contar-lhes outras coisas. E as pessoas, passado um bocadinho, caíam-se todas embora. Mas era, e de resto, até à morte, ele trabalhou muito com os missionários combonianos, mas era muito engraçado porque às vezes as pessoas entendiam mal que uma pessoa fosse comunista e fosse do PCP. Não sei, não vejo porquê. Não há razão para estar nenhuma entre o comunista e o católico. Falámos aqui em que tu vais a muitas escolas, vais a aulas de terceira idade. Olha, por acaso gostava, só fui a lares de terceira idade quando estava a trabalhar em Bordeus, estranhamente. Aí eu estive lá há muito tempo. E às escolas, e depois um dia levaram a um lar da terceira idade. E foi muito bom, e eu acho que aqui está-me a dar uma ideia que eu vou lá dar também na minha editora. Eu acho que sim, Acho que era uma boa ideia, porque as pessoas precisam tanto de falar, como eu te disse, não é? E às vezes estão sozinhas naqueles lares, não é? E... Mesmo que eles não conheçam a tua obra, sabem? Não é por... Isso não é preciso. Não tem nada a ver com isso. De resto, eu até tenho um livro que se passa num lar da terceira idade, que é Às 10 a porta fecha, e portanto era uma ideia. Eu acho que os mais velhos também precisam de conversar e de falar com as outras pessoas. Não achas que deveria ser obrigatório, e aqui atenção, obrigatório entre aspas, naturalmente, muitas aspas, as pessoas escreverem para outros ou gravarem ou registarem em vídeo as suas memórias, porque as histórias delas morrem com o seu desaparecimento físico? Eu acho que sim. E há muitas às vezes que eu sei que estão a escrever umas coisas, mas depois têm medo de mostrar e não sei o quê, mas acho que deviam
para serem as memórias daquilo. Olha, eu trabalhei muito tempo também na Argentina, na província do El Chaco, que é a província mais miserável da Argentina. Tem a cidade capital e a cidade da Resistência, só tem uma rua alcatroada, já podes ver. Mas há lá um tipo extraordinário, que tem uma organização extraordinária, que se chama Mempo Giardinelli, e o que é que ele faz? Faz isso. Faz o contacto das avós com os netos ou com as outras pessoas. As avós escrevem, se lembram do que passaram, e na Argentina passaram muita coisa, como sabes. Depois eles leem, depois juntam-se, depois no fim há um prémio para a melhor avó, e aquilo é muito significativo, e há muitas pessoas lá a trabalhar com eles, e isso eu gostei muito de fazer também. Aqui, se calhar, olha, aqui as pessoas não se lembram muito dos velhos, é verdade, não se lembra não. Exceto aí algumas organizações, e aqui entra o meu outro convidado, que é o Nelson Mateus. Bem-vindo, Nelson, mais uma vez. Os Retratos Contados, que é uma plataforma, uma iniciativa, o que queiras chamar, que já cá vieste também várias vezes falar sobre isso. Antes de mais, a Alice é um exemplo fabuloso de envelhecimento ativíssimo. E é engraçado, eu estava aqui em pulgas para intervir que temos, mas tenho estado aqui a fazer um esforço enorme para estar calado. Isto que vocês estavam a falar mesmo agora é o trabalho que eu vou fazer com a Alice, e foi um desafio que me foi feito pela Santa Casa da Misericórdia, ou seja, vamos por partes. A exposição Retratos Contados da Alice Vieira estreia hoje no Centro Colombo. Estreia hoje, onde nós, quando estamos a gravar, não é? Sim. E vai estar no Centro Colombo de dia 17 de outubro, dia que estamos a gravar, até dia 27 de outubro. E depois? São só 10 dias. Na Praça Central do Colombo, isto porque o Colombo nos últimos anos tem feito um grande apelo à cultura, que não seja só em centros culturais, mas que o Colombo seja também um centro cultural nesse sentido, e que permita aos visitantes conhecerem mais do que apenas a parte comercial, a parte das lojas. Alice, este ano, ao comemorar os 40 anos de obra literária, fiz o desafio ao Colombo porque não receberem uma exposição que fosse uma retrospectiva de vida da Alice. E, no fundo, é isto tudo que tu tens estado a falar com a Alice no programa. A exposição não é sobre a escritora, é sobre a mulher que vai para além da escritora, sobre a mulher que teve uma infância muito conturbada, sobre a mulher que conheceu o Mário Castrinho, um homem 23 anos mais velho e casado, é uma mulher que tinha tudo para dar errado, e é uma mulher que teve tudo para que enfrentou a vida e tem tudo para dar certo. A mulher que é mãe de 2 filhos, avó de 4 netos, e que diz com muita graça que teve a vida que quis, os homens que quis, os filhos que quis, portanto tem tudo o que é para ser feliz. Fiz uma parceria recentemente com a Santa Casa. E o que é que vai acontecer? A exposição, quando sair do Colombo, vai ser itinerante por Portugal fora, e com o apoio da Santa Casa. E um dos compromissos que eu assumi com a Santa Casa foi mesmo isso. A Alice está um pouco cansada, e aqui cansado eu digo entre aspas, de ir às escolas e de ter sempre um público muito jovem. Daí a minha pergunta sobre a terceira idade. Até porque a Alice tem 4 livros de poesia, tem vários livros de crónicas, e é o exemplo para a sociedade. Então a proposta que eu fiz à Santa Casa foi de fazer algumas tertúlias. Não estou a falar com pessoas só de lares, mas com pessoas da idade da Alice e outras mais novas, para as pessoas perceberem o que é Ou outras mais velhas, porque não? Até porque a Alice, quando a Alice casou, toda a gente dizia que ela ia ser enfermeira do marido, e acabou por ser um pouco o contrário. Então é estes temas que nós vamos abordar com as pessoas da Santa Casa. O que é ser cuidador, o que é o envelhecimento ativo, o que é que a Alice aos 76 anos faz para se manter com esta atividade que não para. E o que é Alice? Qual é o segredo? Trabalhar muito. Mas é engraçado, o corpo e a mente? O corpo e a mente, e é tão verdade isso, que a mente nestes 2 últimos anos não tem andado assim muito bem. É porque a mente capta. A mente capta. Não tem eu sei que a língua portuguesa é muito traiçoeira, mas percebes que a mente capta. E eu não tenho andado assim muito bem. O meu segundo marido morreu há 2 anos, e que isto não está bom, ainda não fiz o luto, como diz a psiquiatra. E é numa psiquiatra. E ontem eu tinha que lhe telefonar, dizer se estava bem, quando é que marcávamos o trio, liguei-lhe e disse: olha, doutora, eu tenho tanto trabalho, não tenho tempo para estar mal. A cabeça não me dói, não tenho angústias, não tenho nada. Vamos esperar mais um bocadinho. Porque eu acho que o trabalho é essencial. Se eu não tenho trabalho, também escusa de ser tanto como agora, mas
Um dia, quando isso não acontecer, vais sentir o maior dos vazios. Mas portanto, é melhor fruir. É isso que eu lhe digo diariamente. Quando ela pergunta o que é que temos para fazer esta semana, eu digo, olha, temos isto, até eu folga só. E eu pergunto-lhe, mas folgar para quê? É perder tempo, folgar é perder tempo. Exatamente. Mas realmente dá-nos uma energia, o trabalho, e sobretudo, evidentemente, estou a falar de trabalho que uma pessoa gosta de fazer. Não sim, que faz com prazer. E que faz com prazer. Se calhar as pessoas que estão aí empregadas não gostam. Mas eu fiz tudo sempre por prazer. Mas é verdade, eu nunca fiz nada que não fosse por prazer, nem sequer aquelas notícias de 5 linhas que a gente tinha que fazer no jornal. Eu até isso fazia por prazer. Não sou capaz de fazer nada por frete ou porque me obrigam. Olha, deixa-me só fazer o parênteses. Eu conheci muito bem, e tu também, o Vítor Direito, que durante muitos anos foi fundador e diretor do Correio da Manhã. Sim. Ele escrevia uma coisa na última página que era o bilhete postal, que em 3 linhas era genial. É verdade. Eu acho que é muito mais difícil em 3 linhas contar uma história ou dar uma opinião do que estar ali uma página inteira. Mas isso eu digo sempre, quer dizer, 5 linhas ou 10 uma arte. É muito mais difícil do que a gente do que a gente escrever para aí folhas e folhas, não é? Mas isso também nós aprendíamos antes. No jornalismo, que era, se eu posso escrever uma coisa em 5 linhas, porque é que é de escrever em 10? Era não abusar dos adjetivos. Eu ainda hoje tenho um pavor dos adjetivos. Isso aprendia-se, não é? E o Vítor Direito tinha essas páginas que eram... Era o mestre. Era o mestre. Olha, a última vez, Nelson, que estiveste cá foi com a Fernanda Freitas em setembro passado. Aliás, falar do encontro da Voz e do encontro, que entretanto decorreu no final de setembro. Semana de setembro no Estoril. Tiveste a amabilidade de vir estrear essa iniciativa neste programa. Claro, como é que decorreu? A amabilidade de nos convidar. Correu muito bem. A Alice Vieira foi uma das participantes nesse evento, onde foi dar o seu testemunho como neta e como avó, e tivemos a falar bastante sobre isto do envelhecimento ativo. E isto é uma luta que não para. Nós temos que falar sobre as coisas. E eu falo muitas vezes disso com a Alice. As pessoas têm muita aversão ao medo da palavra morte e fogem dela. Não vale a pena fugir porque ela vem ter connosco. Mas quando mais tarde vier, melhor é. Por isso não vale a pena as pessoas ficarem em casa com medo e sentadas à espera, que quando chegar chegou. E é sobre isto que eu falo bastante com a Alice. Aliás, a nossa amizade é muito curiosa, que nós só nos conhecemos há 6 anos, mas temos uma grande cumplicidade. Ele é meu neto, sabes? E ela é minha avó, embora ela corrija sempre que não tem idade para ser minha avó, e não tem, mas tem o abraço da avó que me fazia bastante falta, e penso que de uma forma muito modesta também consigo dar-lhe o carinho de neto. E, aliás, aí está uma diferença de idades. A Alice troca com alguma frequência de telefone e vai para os smartphones. E tomaria eu que a minha mãe tivesse uma aptidão para os smartphones como a Alice tem. Mas de vez em quando há ali algumas falhas e ela diz, não estou aqui a entender como é que eu regulo aqui o som. E eu digo, é só carregar neste botão. Tu és tão esperto? Não, o botão está cá. É só olhar para ele. É para alguma coisa, na verdade. Mas aí está. Nós temos uma cumplicidade que nós somos muito práticos, mesmo nas mensagens, não temos uns grandes textos. Não. Somos muito diretos. Direto ao assunto. Direto ao assunto. E a Alice é uma pessoa muito prática. E a nossa sensibilidade... O jornalismo não é isso, não é? E temos uma sensibilidade muito cúmplice. E eu, às vezes, numa mensagem de 2 ou 3 palavras, percebo que a Alice não está bem. E digo, quer ir jantar? Estava mesmo à espera disso. E há ali qualquer coisa que nós não conseguimos explicar, mas é esta amizade que nos une. A Alice não me conquistou pelos livros. Os livros eu comecei a lê-los muito depois de já ter conhecido a Alice. O que me conquistou na Alice foi esta mulher com M maiúsculo que a Alice que é uma pessoa que... Ainda bem dizes que é com M maiúsculo, porque eu aqui há uns tempos, num jogo de futebol, ouvi um relatador dizer isto é verdadeiramente um rapaz com H grande. Mas ouvem-se tantas coisas dessas. Olha, aí está uma coisa. Eu trabalhei no Record, também gosto muito de desporto e de futebol e tudo isso. E é benfiquista? Está bem, pronto. Mas gosto de um bom jogo, seja de quem for. Eu nem pronuncio. Não digas. Pronto, e a coisa que eu hoje ainda gosto mais é de ouvir os relatos, não é de ver na televisão, é de ouvir.
Sentir a adrenalina, não é? Que a gente a ouvir. E não é sentir a adrenalina, é sentir o poder de entusiasmo. Sim. Exatamente. E a descrição. O entusiasmo, a descrição, não sei o quê. Gosto muito mais de ouvir. Do que de ver, não é? E sou amiga lá de muitos que estão a fazer os relatos. Do que estar a ver na televisão. Pronto. Eu ainda sou à moda antiga, por isso é que muitas vezes estou proibido pela minha família de ver os relatos dos escutadores, porque agora, como o delay, o relato chega primeiro do que a imagem. Exato. Eu não posso gritar gol se ele existir, porque estraga todo. Claro, não se faz. Mas a culpa é do delay. Pois, está bem. É exatamente. Olha, por falar em delay, tu não utilizas muito os anglicismos ou francesismos nos teus livros? Não, e quer dizer, quando uso, por exemplo, quando é preciso, ou sei lá, um smartphone, uma coisa dessas, pronto, a gente aí tem. Abajur. Intraduzível, Abajur. às vezes. Mas acho mal, e isso irrita-me imenso, quando há palavras e a gente usa as palavras inglesas. No outro dia estava uma amiga minha com outra, mas a gente tem um budget tão curto, e a outra dizia, mas o nosso budget é muito maior. Sei lá, Dá um murro na mesa. Não, vocês não sabem o que é orçamento, pá. Pronto, mas quer dizer, não há necessidade porque há. Quer dizer, isso irrita-me um bocado, a sério. Aqui há dias eu vinha pela baixa abaixo e era olhar para aquelas montras. Pela baixa abaixo. Pela baixa abaixo. Pela baixa acima, não era mais pela baixa abaixo. E estava a olhar para aquelas montras, aquelas lojas, e era de inglês. Eat and drink, não sei o quê, clothes for animals. Nos centros comerciais então é um horror. Bem, isso aí então. Ainda bem, há poucos dias estávamos com a Simone de Oliveira a jantar e ela estava a comentar precisamente isso, que toda a gente a convida para ir ver o sunset. E para que é o sunset e não é o pôr do sol? Portanto, esse é outro. Esse é outro. E os nomes dos festivais de música, When and Drink and Drink the Beach, blá, blá, blá. Não é que se disser a mesma coisa em português, que grande fleirada, nem vou nem ponho lá os pés, mas em inglês, isto é chiquíssimo. Então não é? Então eu uma vez fui a em Alcobaça, creio eu, fui a uma organização, um evento, onde tinha muitos escritores, e aquilo era sobre livros e música. O evento chamava-se Books and Music. Eu disse lá para desculpe lá, então isto organizado pela Câmara, com autores só portugueses, músicos só portugueses, para miúdos. Que se a gente põe em português, os miúdos não vêm. Os miúdos não vêm. Mas sabes que a educação começa por aí. Mas se formos aqui... Contra a piruzeira. É horrível. Pim, como diria o outro. Books and movies. Mas já está provado, e a televisão tem tido essas lacunas, que muitos dos reality shows e outros programas que têm nomes estrangeiros não vingam. Shows, cá está. Mas não vingam. E aqueles que têm o nome em português acabam por vingar. E isto é porque muitas pessoas... Ou em inglês. Sim. Aqueles que têm o nome em português acabam por vingar, mas se for o nome em inglês, acaba por não ter o mesmo impacto. O reality show não tem tanta gente, creio. Não, mas eu não estou a dizer o reality show, estou a dizer o título do programa. Muitas vezes as pessoas nem sequer sabem dizer como é que se chama o programa. Eu sei que há franchisings e cá está. Exatamente. Não, mas há coisas que não se podem tirar. Da Voice, se uma pessoa puser a voz, não é o mesmo programa, é um outro programa. Mas no Brasil é a voz que se chama. Pois, o programa. Provavelmente haverá um grande grau de analfabetismo e eles não sabem muito bem interpretar. Isso aborrece-me um bocado pôr os inglesismos todos cá por aí. Sabe? Mas pelo menos temos uma vantagem de ter os filmes legendados, porque eu acho que ter os filmes dublados, como se diz no Brasil, acho horrível. E como acontece em Itália e como acontece em Espanha, muitas vezes eles nunca... E em França. Também, nunca sequer conheceram a voz do Tom Cruise e dos outros atores. Não, o que é estranhíssimo. Isso é terrível. Eu lembro uma vez que estava em Madrid e estavam a dar um filme, e fui ver o filme, que era com o Yves Montand e a Anouk Aimée. Estão a ver, não é? E a dada altura o Yves Montand dizia assim: ¿por qué ya no me quieres? E o outro respondia: porque no tenho ganas de querer. Olha, alça las manos, como diria John Wayne. Não, é impensável. Graças a Deus somos um país pequenino. Vá lá, temos dobragem. Alice, este país é pequenino para ti, ou não? Não, eu gosto muito deste país. Eu acho que este país tem tudo o que eu quero. Já vivi em muitos sítios. Vivi em Paris, é a minha segunda cidade. Porque eu acho que quem lá vive assim bastante tempo fica sempre muito ligado, e eu fui numa altura engraçada, foi uma altura complicada da minha vida, que eu fugi para lá, pronto, e depois estive lá. Complicada depois, da própria Paris, não é? E depois apanhei o Maio de 68, e depois apanhei essas coisas todas. E o Maio de 68 também te apanhou a ti. Também me apanhou a mim. Não, olha, é tão estranho que o Maio de 68 começou no dia 3 de maio. E eu no dia 1 de maio
tenho uma fotografia... 1º de Maio. No 1º de Maio, exatamente. Tenho uma fotografia ao pé do rio com um rapazinho a vender mioguê, que era o que se vendia sempre no 1º de Maio. Mal sabia eu que a revolução estava ali a arrebentar, não é? Isso foi assim uma experiência extraordinária. Mas para... E gosto muito de Timor, também já lá vivia, mas para viver realmente Para viver é Portugal, isso é. Se possível, na Ericeira. Na Ericeira, que é o teu paraíso. É a minha terra. Olha, falámos apenas um bocadinho, 40 anos de obra literária, que falámos aqui 3 semanas, talvez. Faltam os outros 39 anos e 8 ou 9 meses. A gente depois vem cá outra vez. Ameaças? Ameaça. Está bem. Muito obrigado. E Obrigada, espero que também. brevemente voltes tu, Nelson, ou os dois. Obrigado, ou Germano. sozinho. Até à próxima. Obrigada. Obrigado.